com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias, assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Tem novidade na Decora. As decorações que estão dentro da tendência e as atemporais estão em nossa loja. Venha nos visitar e conferir mandalas, adornos de mesa e parede, cachepôs, flores permanentes, livros, caixas, vasos e muito mais. Esperamos vocês na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Envie agora uma mensagem para 55 3311 7789. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Vera, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. E Membuí, tá na sintonia, estamos juntos. 20h36. 19 graus. Você quer vitrine para empreender com sucesso? Inovação, criatividade e fidelização para sua empresa. Olá, 20h37. Estamos iniciando a segunda parte do nosso programa. Aí na primeira parte os nossos convidados do grupo Nossas Raízes, junto com o nosso convidado, advogado, doutor Cavalli, né, que esteve conosco aí falando de sucessão familiar. E agora, então, já no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais com a nossa parceira, a Ser Luz, sobre a história do aço, né? E a gente sabe o quanto é importante, e também com convidados hoje. Mas, lembrando que nós estamos aqui para Tinks Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, agora em setembro, 50 anos, Cislimpa Sistemas de Limpeza,
Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes e Saúde Protege. Esses são nossos parceiros do dia a dia que nos dão suporte aqui no nosso programa. E já estamos então com os nossos convidados de hoje, mas ele está mais longe do microfone por enquanto ainda. Daqui a pouquinho já vou chamar o seu Lisandro Bus, ele que é o proprietário aí da Ser Luz, né? Mas que está mais retiradinho aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente já chama ele. Mas quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vou começar pelas mulheres, né? Porque é de praxe, né? Sara Tonteio, ela que é arquiteta. Bem-vinda, Sara, boa noite. Oi, boa noite. E também ao professor Eudes Vinícius dos Santos. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Gostei desse muito boa noite, bem animado. Já gostei quando vi tocando violão, e agora com boa noite desses aí, viu só? E o Douglas Padilha Maidana já esteve aqui conosco outras vezes. Bem-vindo, Douglas. Boa noite aos ouvintes. E também agora o seu Lisandro, que está conosco, mas ainda não está aqui com o microfone, né? E a gente vai falar um pouco da história do aço, que a gente vem conversando, uma ideia muito bacana que a Ser Luz trouxe, e que os ouvintes estão encantados, né? Por conhecer um pouco sobre esse tema. Então, eu vou começar pelo professor aí, para ele começar falando um pouco aí sobre esse tema. Então tá, muito boa noite a todos mais uma vez, em especial aos ouvintes, a pessoa do Lisandro, agradecer pelo convite e a disponibilidade desse tempo para nós também trazermos um pouco da nossa colaboração em virtude dessa programação. Então, sendo um pouco provocativo inicialmente, já que o Lisandro, daqui a pouco nós vamos chamar ele para o microfone. Isso. É entender certas questões que a gente vincula. Eu sou arquiteto de formação, a Sara também é arquiteta, e o Lisandro, tivemos a felicidade de ser nosso aluno, o Douglas nosso aluno, e por vezes nós comentávamos em sala de aula as questões, por que não utilização de aço? Do aço, né? Parece que o aço, culturalmente, ainda é algo distante da construção civil propriamente dita, né? Então, a provocação, até comentei com o Douglas essa semana, né? Por que não construir casas em aço? Por que não criar habitações de interesse social em aço? Por que o aço é só visto para grandes vãos ou construções icônicas? Mas por que a gente não pode trazer um pouco para a realidade cultural das pessoas? Interessante que o aço começou as suas construções lá no século XVIII ainda, né? Mas nós percebemos que há pouca investida nessa tecnologia em virtude, talvez, dessa questão cultural, né? Então, por vezes, pensa-se que é mais fácil construir em concreto armado. Sim, acredito que sim. Contudo, a gente sempre cai naquela pergunta: mas construir em aço é mais caro. E aí eu pergunto, Douglas, é mais caro mesmo? Será que é mais caro? Eu acho que pode ser um pouco diferente essa história, né? A gente tem aí algumas vantagens na construção com aço. A gente tem, por exemplo, a redução do tempo de construção, né? A gente tem uma racionalização dos materiais na construção, né? A gente tem um aumento de produtividade. A gente tem, falando um pouco sobre a arquitetura, a gente tem uma liberdade de criação maior. A gente tem também um aproveitamento de espaço interno maior, que a gente diminui seções de vigas e pilares, a gente consegue alcançar isso, né? Falando em custos, a gente tem um alívio nas fundações, né? E falando sobre um problema que a gente tem em algumas obras aí, que é a questão da organização, né? Que é muito difícil. Então, com o aço a gente consegue organizar melhor nossa obra, a gente consegue, de repente, produzir mais em fábrica e ter menos tempo num canteiro de obras, né?
E é isso que hoje, inclusive, nós comentávamos no escritório. Desculpa, Lisandro nos permite apresentar, porque nós somos do escritório Atitude e Arquitetura Sustentável, e a gente tem esse viés também de pensar algo novo, né? Só que o algo novo, o aço não é algo novo, é algo que já existe há muito tempo. E a provocação realmente é essa, no intuito do ouvinte poder se questionar. Por que até hoje eu nunca pensei em construir algo em aço? Tá, e já tem algo em aço, assim, completamente, totalmente em aço? Já existe? Já existem construções de casa em aço, não só edificações icônicas, que a gente pensa, né? Sim, Edificação, uma obra de arte ou tal. Não, já existem casas. E uma das indagações que eu fiz ao Douglas, e agora estendo ao Lisandro, que está nos gravando, é o fato, por que a questão governamental não poderia, independente de partido, tá? Eu penso muito na arquitetura e na engenharia, e algo que nós podemos beneficiar a sociedade como um todo, é levar a arquitetura para todos. Então, uma habitação de interesse social. Será que nós, colocando na ponta do lápis, com uma questão de custo e vida útil da edificação a longo prazo, será que o aço é caro? Eu acredito que não. Eu ia perguntar agora da durabilidade. O aço, para começar, que ele é um dos materiais que a gente encontra mais facilmente na superfície terrestre, né? Então, já não é um material difícil de encontrar, né? Embora ele possa parecer ter um custo elevado no início, mas vamos puxar um pouquinho para o lado, assim, no sentido de tempo de entrega de uma obra dessas, né? Daqui a pouco as pessoas estão morando numa zona de risco, né? Que o governo tem que fazer alguma coisa para essas pessoas e dar a moradia, né? A habitação social, né? Interesse social. E se a gente tirar essas pessoas, em vez de tirar em 2, 3 anos, a gente tirar essas pessoas em meses, né? Se um investidor que está buscando trabalhar com algo para ter o rendimento em 1, 2 anos, ele ter esse rendimento em meses também, né? Embora ele possa desembolsar um valor inicial maior, mas ele vai ter um retorno mais rápido. Outro tocante a essa questão, principalmente tempo, é algo imprescindível, né? Seja na arquitetura, no projeto arquitetônico, residências, edificações em si, mas também em projetos interiores. A Sara trabalha muito com projetos interiores no escritório, e a gente vê essa diversidade que o aço proporciona em várias circunstâncias. E quando o Douglas menciona também essas questões do tempo, outra pergunta que volteia a ideia do cultural é que, poxa, mas precisa mão de obra qualificada? Sim, precisa. E por que a empresa, tipo Serluz, escritórios como Atitude e outras tantas, não podem qualificar essas pessoas também para trabalhar com aço? As pessoas culturalmente se viram com o que aprenderam. E é algo bonito isso, né? Cultural, que vem do avô para o pai, para o filho e assim sucessivamente. E por vezes, quando a gente, principalmente o arquiteto, gosta de alçar voo um pouquinho nas ideias, ainda bem que o meu sócio, o Elinor Fernando da Lalana, que é o engenheiro lá do escritório, sócio também. O Elinor, ele é o pai da Raquel, que foi muito tempo... Pai da Carol. Da Carol, que já faz muitos anos, nós trabalhamos muitos anos juntas. Logo que ela se formou, até fizemos uma consultoria, eu e ela. O Dala é uma figurinha... vou abrir um parênteses para falar um pouquinho do Dala. O Dala é engenheiro civil, é sócio do escritório, 33 anos de engenharia, também foi professor do Lisandro, professor do Douglas, meu professor, meu padrinho, me colou o grau e hoje meu sócio, também foi professor da Sara, está sempre conosco lá no escritório. É uma pessoa de uma gentileza incrível e até... Ele pediu para estender um abraço a todos, mas, vida de professor, hoje ele está ministrando aula aí, mas numa próxima oportunidade tenho certeza que ele virá aí para conversar um pouco mais. E aí essa questão cultural, que eu digo que a gente poderia, em algumas circunstâncias, partindo, se for da Serluz, que bom, né, qualificar mão de obra. Porque as pessoas, em algum momento, na construção civil, começam lá como servente, daqui um pouco vai angariando posições dentro do canteiro de obras, mas por que não, daqui um pouco, aprender a manipular o aço?
aprender a cortar uma chapa. Enfim, somos seres humanos e, como tal, somos racionais, aprendemos, né? Se nós dermos essa oportunidade, não precisaremos a longo prazo aí pensar em mão de obra qualificada. Não pensar que não existe mão de obra qualificada, Sim. muito pelo contrário. E aí, quiçá, virá mais construções em aço. Mas a gente precisa provocar. Talvez eu venha hoje de noite para largar, plantar essa sementinha no sentido da provocação. Quanta mão de obra não tem? E aí eu também percebo, uma vez que a gente procura sempre levar o conceito da sustentabilidade nas nossas obras, e acredito que a Ser Luz da mesma forma, poxa, o Douglas acabou de mencionar, é uma obra mais limpa. Sim. A vida útil desse material requer uma manutenção talvez não tão efetiva quanto um concreto, uma madeira, né? Não menosprezando o concreto e a madeira, cada um tem as suas características e devem ser bem aproveitados em cada situação. Mas como a pauta é o aço, eu acho que a gente precisa angariar mais um ensinamento, um embasamento para pessoas que queiram se qualificar no intuito de dizer, vem trabalhar conosco. É possível construir em aço, por que não? Então é essa provocação que eu deixo para o Lisandro, para o Douglas, né? E porque eu acho que é viável, é possível e não é algo distante. É possível fazer construções efetivas usando aço e tantos outros materiais e até usufruindo, por vezes, da construção mista. O concreto com aço, a madeira com aço, o aço com o vidro. Então, cada situação é uma situação, então, que eu vejo muito potencial em todos esses aspectos. Sabe que me chamou a atenção que faz 6 anos que eu tenho empreender. Amanhã vão fazer 6 anos. A primeira vez que eu vejo alguém fazer esse tipo de provocação e de pauta, e acho muito legal, porque é um aprendizado para quem está em casa, né? Para nós, para quem é estudante, enfim, né? Então, assim, nesses 6 anos foi a primeira vez que eu vi alguém pensar fora da caixa. E eu acho que é muito legal alguém pensar fora da caixa, sabe? E que bom que a gente possa vir nessa função de provocador agora, porque eu acho que sim que a gente deve pensar. Eu acho que é um mercado que qualificaria muitas pessoas. Inclusive, tiraria, por vezes, que a gente percebe, não só em Santa Maria, existem tantos outros lugares, que em alguns momentos, em certas circunstâncias de condomínios, assim, não pode elemento pré-fabricado. E o aço se encaixa nessa tecnologia construtiva. Mas como não? E aí, uma casa, por exemplo, durando 12, 14, 16 meses para ficar pronta. E os vizinhos ouvindo batida de martelo a longo prazo. Né? E daqui a um pouco lá as pessoas preocupadas, minha casa está suja, cheia de pó, né? É a construção civil. E nesse sentido dessa construção civil, o que dá para comparar uma questão muito importante, também com embasamento na própria sustentabilidade, é o resíduo da construção civil. Uma casa em alvenaria, ela produz de 30% a 35% daquele conjunto da obra em resíduo. Do tipo, é dinheiro que o proprietário vai colocar no ralo, desculpa o termo, né? Mas vai fora, porque cortou, é resíduo, vai para algum lugar. Até eu estou trabalhando uma disciplina agora, gestão integrada do meio ambiente na instituição. Mas o fato, ele saiu da obra, vai para onde? Qual a preocupação com esse material? E o aço, por sua vez, reduz drasticamente o resíduo da construção civil, porque praticamente vem uma obra pronta da fábrica. E um detalhe do aço é que ele é 100% reciclável, né? Exatamente. E essa palavra reciclável é que é fundamental. Então, o quanto a gente pode angariar dessa vida útil do aço, não só pensando no seu custo inicial, mas que valor de fato tem para o consumidor, a pessoa que vai habitar aquela edificação, mas também enquanto sociedade. Né? O quanto esse aço não pode beneficiar a longo prazo do que está fazendo uma manutenção periódica de curto prazo, né? O aço já melhora essas condições. Enfim, eu sou apenas um arquiteto, né? Talvez os engenheiros e o Dala um dia possa vir aqui e falar um pouco mais das características físicas aí, principalmente do aço. Mas a gente pode e deve pensar, adorei
que bom que eu provoquei, depois de 6 anos, né? É verdade. Instruir pessoas para trabalharem com aço. Empresas motivadas, como a Serluz, a Atitude também sempre procura demonstrar partilhar o conhecimento com os demais, né? Sempre possibilitando conhecimentos para todos, né? O conhecimento não é algo que tem que ficar restrito, né? Exatamente. A gente tem que disseminar esse conhecimento. Sara, eu quero saber de ti como mulher, como é que é trabalhar com aço? Quando tu vai fazer um projeto, tu já pensa em colocar? Dá uma tua opinião aí. Oi, boa noite. Assim como o Eudes falou, né? Infelizmente ainda não chegou nenhum cliente para nós ali e disse assim, eu quero construir em aço, né? Infelizmente, porque é um tipo de construção que gera muito menos resíduo, assim, né? Como o Douglas falou. Ela é muito mais limpa, ela é mais rápida, ela permite grandes vãos, né? Que o Eudes comentou ali no começo. Então, eu tenho um vão maior, eu tenho possibilidades muito maiores, né? Infinitas de projeto. Então, assim, é realmente uma pena que o pessoal, assim, não queira tanto construir com aço. O pessoal geralmente prefere bastante alvenaria, é uma questão cultural. Mas é realmente uma pena, eu fico até um pouco triste, porque eu adoro. Para mim a construção fica muito mais bonita, né? Eu acho que é falta de conhecimento também do pessoal, né? De não saber que realmente pode ser utilizado, assim como eu vou dizer sinceramente, eu não sabia. Então, se eu não sabia, quantas pessoas que ainda não sabem que podem construir esse tipo de coisa. Claro, saber o que a Serluz faz, a gente sabe tudo, Lisandro, mas, por exemplo, saber que eu posso construir uma casa, construir algo, eu não sabia. Se não fosse o Lisandro, não saberia. Uma questão bem prática, como professor a gente vai ler um artigo aqui ou outro, né? Sim. E aí hoje procurando algumas questões em virtude, sempre o comparativo entre estrutura em concreto armado e aço, principalmente no que tange a casa. Uma casa em torno de 300 metros quadrados, térrea, né? Só como uma forma de medida, essa estrutura em aço montada possivelmente 15 dias. Uma estrutura em concreto armado, possivelmente a estrutura em 3 meses. Olha. Então, esse espaço-tempo que por vezes nos parece encarecer inicialmente, e claro, é um valor mais alto inicialmente, mas a longo prazo, será que não se paga? Eu tenho certeza. Ainda mais, se, por exemplo, se tu vai pagar um aluguel, se tu já está pagando aluguel. Então, tem uma série de detalhes, como o senhor falou, né? Que tem que analisar realmente se é mais caro ou não, né? Porque o aço vem praticamente montado e o concreto a gente vai precisar do quê? Forma, prego, a questão de aço dentro do concreto propriamente dito, a cura do concreto. Então, esse espaço-tempo é uma interrogação que a gente precisa deixar ao ouvinte da Imembuí. Tu já pensou, por exemplo, um condomínio, se fosse feito em aço, né? Mas o condomínio demora 3 anos para ficar pronto, por exemplo. Em aço, eu reduzo isso em 1 ano, talvez. E aí eu tenho o construtor, ele vai conseguir vender mais cedo, né? Essas casas, ele vai ter mais lucro, vai girar mais a economia em questão dessa função de tempo, né? Então, e a resistência de uma casa de aço em relação às outras? A resistência ela não vai ser afetada, né? No caso, o aço ele tem como permitir inclusive esses vãos livres maiores, né? Então ele vai ter possibilidade espaços internos maiores também. Ele vai diminuir a seção, o tamanho da tua viga, o tamanho da tua coluna. Então, se tu tem um terreno daqui a pouco que ele tem certas limitações na sua dimensão, no teu espaço interno, tu vai acabar ganhando isso com a construção metálica, né? Eu vi que a Sara, ela trabalha com interiores, né? Então, como é que seria, assim, né? De repente, encontrar daqui a pouco mais espaço dentro de uma habitação, né?
seria maravilhoso, porque a gente trabalha, né, dentro do interior. A gente faz milagre. Realmente, a gente faz milagre, porque acaba ficando ambientes um pouco reduzidos ali e fica complicado, né? Tu colocar um quarto ou uma cozinha, né? Fazer um ambiente ali. Se eu tenho um ambiente maior, fica bem melhor de eu trabalhar com interiores, né? Até de colocar o que o cliente quer, né? Porque às vezes o cliente quer uma coisa muito grande num ambiente pequenininho, né? Então... Agora, vocês que são arquitetos, vocês têm que ser mágicos, né? Porque as pessoas, elas não querem um arquiteto porque elas acham que vão gastar muito. Aí elas botam tudo que é coisa arada lá e não tem espaço. Aí elas viajam e cada país que elas vão, elas trazem lá um bagulho lá para colocar dentro de casa. Aí, quando viu que não deu certo, que deu lá um muro que não deu na altura, porque tem um vizinho, ou porque deu algum problema, chama o arquiteto. Aí vai ver, aquilo lá não dá para aproveitar nada, porque é muita coisa, né? E às vezes a pessoa pensa que ela vai economizar, não, ela acaba gastando muito mais. E eu falo sempre aqui na rádio, isso é uma das coisas que eu falo muito, que o arquiteto hoje é muito barato, porque quando eu vim para Santa Maria, minha primeira casa que eu fiz aqui, eu peguei uma arquiteta, hoje ela já é aposentada, e ela colocou 80 lâmpadas na minha casa, claro, minha casa é grande, enfim, e o que eu gastava, porque ela ia na loja comprar, daí tinha mais tantos % da loja, aí tinha, eu sei que o que eu gastei, e hoje eu vejo que é muito mais barato os arquitetos, e outra coisa assim, tem uma visão, né, de futuro, elas buscam, estudam, né? Antes era mais ou menos, as casas eram as mesmas coisas, faziam um gesso aqui, um gesso ali, botava as lâmpadas, né? E fazia isso. Então, hoje vale muito a pena tu ter um arquiteto dentro da tua casa, né? A gente tem esse desafio eterno, até eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Então, todo dia a gente está aprendendo. No momento de você julgar que a gente sabe tudo, encerrou tua carreira por aí. Mas o fato, inclusive, de se reinventar, é que o projeto ele não é só o arquitetônico, né? E aí a questão que o aço também vem a facilitar. Nós pensamos numa casa tem o arquitetônico, que é a concepção formal daquela edificação para um determinado terreno, onde a gente vai tentar usufruir o máximo da ventilação natural, da iluminação natural, para não ser um edifício doente. E nesse sentido a gente precisa compreender que tem o quê? Tem o projeto elétrico, tem o projeto hidrossanitário, o estrutural, que é o do aço. Então, esses vários projetos, eles precisam se fundir em um, porque é uma única máquina operando em favor do morador. Mas a facilidade que tem o aço, que trabalha nos milímetros diferentes das nossas alvenarias, digamos no centímetro, é o fato da riqueza do detalhe. Então já se sabe que vai sair da fábrica o cano do hidrossanitário naquele local, os eletrodutos do elétrico vão passar em tal local, uma laje em steel deck já vem colocadinha, não precisa, a forma e tal. Então, N facilidades que sempre, voltando àquela pergunta, será que o aço é mais caro que a alvenaria, o concreto convencional, concreto armado? Eu deixo a interrogação. A longo prazo eu digo que não. Então, se ocorre num canteiro de obras, o pedreiro, sem querer, não viu a planta de formas lá e concretou uma viga. Só que ali ele não viu que passava o hidráulico. Vai ter que romper uma viga, já vai criar uma patologia na edificação, um possível eterno remendo, vai, quiçá, causar algum problema de comprometimento estrutural na edificação, se tiver mais do que um pavimento. Então, todas essas coisas que eu digo que o arquiteto, com o total auxílio do engenheiro, e eu acho que é fantástico, eu tenho o Dala, o sócio lá, eu e a Sara e o Gustavo, temos o Dala como um farol para tomar certas decisões,
essa questão de compatibilizações de projeto. Não é eu faço arquitetônico, depois faço elétrico, depois faço hidrossanitário, depois estrutural. Não. O aço vem contemplar essa facilidade que vai diminuir o resíduo da construção civil, vai diminuir o custo final da obra pelo fato do tempo que essa pessoa vai ir morar, né? Então, tem esses benefícios aí, dá para matear até amanhã de manhã, daqui um pouco, falando disso aí. Nós vamos a um intervalo, mas antes do intervalo eu já vou te deixar um desafio para a semana que vem, tu trazer pra gente, tem algum pedacinho lá de aço, alguma coisa? Tem. Mostrar aí pro público, pra gente mostrar para quem tá em casa, conhecer, porque às vezes as pessoas também não conhecem. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV-W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Protege a nova medicina do trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Cirila, o esporte do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você.
Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você sempre. Você sabia que na Decora encontra a qualidade Altenburg? Travesseiros, jogos de cama, protetores de colchão, cobertores e colchas. Renove seus itens de cama posta na Decora. Qualidade para suas noites de sono. Começam com um ambiente confortável. Decora, casa e afeto. Na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Tá na Imembuí? Tá na tua onda. 21h09. 19 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. Vinte e 21h09. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, com os nossos convidados dessa noite, né? E agora também aqui o nosso chefe maior, Lisandro Bus, né? Ele que é proprietário da Serluz. E agora vou deixar ele começar aí, né? Porque ele ainda não falou, até agora estava só ouvindo aqui, fazendo as suas reflexões. Agora nós vamos deixar com ele. Boa noite, ouvintes. Estamos aí mais uma vez aqui com a Revolução do Aço e hoje revolucionando de uma forma diferente. 2 arquitetos aqui, um professor e uma arquiteta de interiores. E já chamei aqui no intervalo sobre como fazer um interior de uma casa e vou deixar para ela responder. A gente estava comentando aqui agora no intervalo como a estrutura em aço ela fica bonita. Olha se está ligado aí. Deu. Uhum. Então a gente estava comentando como a estrutura em aço ela fica bonita. Ela não precisa de revestimento, de acabamento. Ela por si só já é o acabamento, né, final da construção. Então já dá para dar uma linkada com o que a gente conversava antes, que até a gente economiza um pouco nessa parte de acabamentos e revestimentos quando a gente usa uma estrutura metálica. Vamos, arquiteta Sara, vamos ver, né, Sara? Que tal uma laje steel deck aparente numa sala, onde a sala com os ambientes todos e aquela nostalgia do aço com aquela estrutura, compondo com outros materiais que consegue fazer com que essa pré-fabricação da indústria, como gesso, acartonados, placas especiais, ACM e outros materiais que complementam o vidro dentro do ambiente que tu consegue trazer toda a luz do sol, tudo que vem lá de fora para esse ambiente de uma forma que após a sua construção ele já está pronto. E já praticamente o ambiente montado com a arquitetura de interiores praticamente feita. Já é meio caminho andado, né? Meio caminho andado. Né, Eudes? Quando tu pega e monta uma laje steel deck e tu termina aquela obra, tu pega assim, cadê as escoras? Eu sou sempre favorável à questão da verdade do material, né? Material pelo material. Se é uma viga em aço que está passando, deixa ela aparente, né? O revestimento, por vezes, em telha, deixa a telha acontecer, né? Eletroduto aparente, deixa ele aparecer. No nosso país, nós estamos começando a ter outros materiais. Que a gente, há 10 anos atrás, pode-se dizer que a gente não tinha acesso. Hoje a gente tem PIR, que é o poliuretano, que são materiais que conseguem trazer um conforto térmico e uma montagem rápida, né? Então a gente pode pegar construção em aço. Vamos pegar um exemplo de uma obra de grande porte, construída praticamente toda em aço e algumas partes em concreto, inclusive suas paredes todas em aço revestido em poliuretano. Quanto tempo levou para ser construída a loja da Avança da Maria? Alguém já observou que aqueles painéis são todos de aço? Alguém já observou que até os banheiros são painéis de aço revestido? Também podemos revestir com porcelanato eles? Alguém já percebeu isso? Aquela obra é praticamente toda revestida em aço.
Materiais de grande velocidade, onde uma parede de 100 e poucos metros foi construída em um dia. Por 10, 12 metros de altura. Qual é a velocidade? Quanto otimização? Quanto tempo levaria para fazer uma parede daquela de alvenaria convencional? E quanta sujeira e quanto resíduo geraria? E aí que está a interrogação inicial, né, Lisandro? Tu, como proprietário e anos frente da Celus, trabalhando com aço, por vezes aquele questionamento inicial de dizer, o aço é mais caro. Mais caro quanto? Eu disse que não tem nada de caro, ele é mais em conta. Agora, mas é isso que o ouvinte precisa escutar, e a gente precisa quebrar essa barreira do cultural para dizer assim, não, o aço ele não é mais caro, ele é mais valoroso a longo prazo. Então, daqui um pouco eu vou gastar menos numa parede de alvenaria? Pode ser que sim, né? Mas quanto tempo, como tu disseste, vai demorar para levantar tantos metros quadrados de alvenaria, em que o aço pré-fabricado já vem ali, contempla essa edificação em curto espaço de tempo. Mas agora vamos pensar assim, Eudes, mínimas coisas. Vamos falar sobre a reciclagem do aço. Como reciclar? Mas vamos pegar e falar sobre algo que nós comentamos hoje dentro da empresa lá. A gente tem algumas formas, a gente é muito versátil. A gente atua em vários mercados, várias situações, várias necessidades. Então, a gente atua em soluções, em aço, né? E construções mistas. Hoje surgiu uma necessidade, a gente tem um cliente que tem uma necessidade e a gente propôs algumas soluções, a gente foi avaliar. Fizemos um estudo, apresentamos um estudo de fabricar uma unidade que eles precisavam de depósito. Aí a gente buscou como reciclar. Como trazer isso? A gente descobriu hoje, estudando, que um container, tá, muitas vezes, ele é ótimo para algumas coisas. Sabe qual é a vida útil média de um container dentro da área marítima? 8 anos. Tu imagina a quantidade de container que tem no mundo. Quando esse container vence a vida útil dele, seja no Brasil ou na Indonésia, onde ele estiver, ele vai ficar naquele país. Vou só abrir um parênteses. Eu e a Sara temos orgulho de dizer que nós acabamos, está saindo da prefeitura a aprovação de um projeto com 14 containers para a Associação Orquestrando Arte. Nós vamos fazer esse projeto aí. A questão é a seguinte. Uma questão é a seguinte: existe algumas coisas sobre containers que depois a gente pode falar que é umas pré-requisito para trazer. Cuidados, algumas coisas que a gente já tem estudado para ver. Então, assim, um container, hoje tu pode escolher um container com 2,40 de altura ou 2,80. 2,80 de altura é um ótimo pé direito, consegue trabalhar muito bem. Mas tudo isso a arquitetura tem que trabalhar, porque ele vem na forma bruta. Só que é um custo muito baixo. De estrutura, de parede. Então, tu vai fazer alguns revestimentos. Então, assim, tem muitas soluções, inclusive no revestimento. Então, um aço, ele vem de um monte de outras situações. E um exemplo que a gente deu foi do container, que ele perde a sua vida útil para a sua função original em muito pouco tempo. Tu imagina, 8 anos em média? É muito pouco tempo. Quantos containers perdem sua vida útil que pode ser transformado em uma outra utilidade, né? Assim como a gente aprendeu na arquitetura que a casa é uma máquina de morar. Uma máquina de morar. Então, a gente que precisa? Criar a nossa máquina dentro de atender as nossas necessidades. Não ela ser um problema para nós. E aí, a flexibilização que tem o aço, a maleabilidade que ele tem, do ponto de vista arquitetônico, né? É entender a força do local, os potenciais daquele local em virtude de empregar o aço numa casa, num edifício multifamiliar, o que for. Então, eu enxergo o aço como um potencial, e principalmente o que tu mencionas, o fato dessa reciclagem trazer à tona ele para reviver vida útil desse material é fantástico. Mas interessante a reciclagem que a gente está falando, a gente não está fazendo uma reciclagem de retornar à indústria, desmanchar e transformar. Não. Reaproveitar. É a reciclagem do reaproveitamento, que é a mais... que se mais tem efeito sobre a questão ambiental. Porque quando tu traz isso... E quando tu pega um prédio de vigas e tu desmancha, aquelas vigas são todas reaproveitáveis. Tu vai perder uma viga quando ela praticamente começar a picar ela. Mas se tu constrói um prédio, aquelas vigas que estão naquele prédio podem estar lá 60, 70, 80 anos, tu tira ela na mesma condição que foi colocada. Nunca me esqueço, ainda quando aluno, em 2004, 2005, na PUC, em Porto Alegre,
ter ido visitar um prédio em altura, perto do aeroporto, todo em aço. Aquilo ali foi impactante, porque até então, na minha visão cultural, eu só tinha aquela ideia do concreto armado, da alvenaria, da madeira. Então, quando a gente começa a se deparar, e aí que eu digo, conheçam mais obras em aço para poder ver que é possível. Então, a gente pensa assim, ó, eu não tive a oportunidade, mas gostaria de conhecer ainda a Torre Eiffel. Eu subi alguns degraus lá. Então, assim, ó, mas é uma coisa assim que a gente pensa assim, há quantos anos está lá, né? E daí falam que o aço tem problema de manutenção? Então, as condições, os tipos de materiais e coisas que você tem hoje, com as tecnologias que tem de como é composto os materiais e como eles são utilizados, da forma ali química dele, né? Por isso que eu brinquei lá. Eu vou para fazer engenharia química, né? Calma, Deus. Mas a questão, assim, ó, de como isso traz, né? A gente tem materiais que, conforme o composto deles, vão ter a sua resistência à ferrugem, vão ter a resistência à corrosão, entendeu? E uma questão que eu acho que é interessante para o ouvinte também escutar, Lisandro, por exemplo, de quanto em quanto tempo é necessário fazer a manutenção de uma estrutura em aço? Eu dizer assim, ó, a estrutura em aço, a manutenção dela, às vezes, eu vou te dizer o seguinte, cara, se tu não quiser pintar, dependendo do meio que tá, não precisa. Nem vou falar em litoral, né? Não, eu não vou falar isso aqui, porque se eu começar a falar aqui, pode haver um questionamento muito grande. Mas assim, ó, eu tenho exemplos desde menino, de obras que foram feitas há muitos anos. Se tu não tiver num ambiente que é corrosivo, se tu não tiver num ambiente que é agressivo, a própria ferrugem do aço vai fazer com que ele se conserve. Isso num aço comum, né? Agora, se tiver num aço preparado para isso, ele se autoprotege. Então, às vezes, quando eu falo essas coisas assim, até é ruim de falar, porque... Não, é bom de falar. Outra mas coisa... é que assim, pode gerar muita questionamento. Mas né? tem que gerar. Mas esse é o objetivo aqui. Então, quando o ouvinte cria pontinhos de interrogação e diz, mas por que isso? Por quê? Aí quando tu fala assim, se o ambiente não for corrosivo, ou se não for um ambiente agressivo a ele, eu vou dizer uma coisa, ele tem a resistência superior, de repente, ao concreto. Então, quando tu fala assim, tá, mas o concreto não é... Não, para aí, só um pouquinho, dentro do concreto tem aço. Se tu não proteger o concreto, vai ter filtração. A não ser que tu faça um concreto com uma liga, com plastificante, outras coisas, que já adere e faça a sua garantia. Se tu fizer um concreto convencional, se tu não proteger, se tu não fizer a forma correta das coisas, vai ter problema também. Não, com certeza. E a corrosão por hidrólise, que é a corrosão dentro do concreto, é pior a corrosão, uma das piores que existe. Então, quando tu faz um desmanche, tu já participou, né? Com certeza. Quando tu desmancha uma laje de concreto lá que teve umidade, o que aconteceu com o ferro? Ele some, afina menos de arame. E a corrosão é branca. E tu tira o ferro ali como se não tivesse nenhuma ferrugem, porque é corrosão branca. A pior que existe por hidrólise. Deixa eu fazer um questionamento agora, deixar o lado químico, depois tu volta a estudar isso aí, Lisandro. O que eu ouvi também, eu imagino que eu no lugar dele, o que eu perguntaria? Poxa, fiz minha casa e ela está toda em alvenaria, quero ampliar minha casa em aço, eu consigo, Lisandro? Eu disse, o aço não tem limite. Essa resposta que o ouvinte tem que escutar, o aço não tem limites. Não tem. Então, isso é importante, porque... mas eu já fiz a minha casa, ouvi o programa lá da Imembuí e agora, poxa, mas eu quero ampliar minha casa. Vamos fazer em aço, vamos matutar essa possibilidade. Tu sabe, eu dizer assim, ó, lembrando um pouco, que a gente gosta de lembrar muito aqui, a nossa equipe lá hoje é composta por engenheiro Thiago, mecânico, engenheiro Denilson, civil, tá? Engenheira Helena, civil, engenheira Andressa, civil, tá? Engenheira Sandra, de segurança do trabalho, civil, tá? Arquiteta Bruna, integrando mais o nosso quadro, arquiteta Flávia, tá? O Augusto, que é o nosso desenhista lá, que também está se puxando, vai para a engenharia civil. O Douglas, que é o nosso... considero ele arquiteto, né? O Bernardo também, arquiteto. Eu, como arquiteto e me cursando também em engenharia de segurança, eu quero dizer assim, ó, a gente tem um grupo,
né? Não faltei ninguém, né, doutor? Porque às vezes eu esqueço, né? Então, assim, ó, a gente tem um grupo altamente capacitado. Então, a gente, parceiros que nem a arquitetura... Atitude Arquitetura e outras empresas de arquitetura e outras, assim, são parceiros e a gente está lá para dividir o que nós temos. Entendeu? Isso daí, aqui, quando a gente traz vocês, é para dividir o que nós temos. O conhecimento, ele não é para ficar guardado. Ele é para repartir e dividir. Então, a gente tem conseguido muito êxito e conseguir aplicar muito o que a gente não só fala, mas aplicar. Tá? A gente está aplicando algo que a gente não quer falar ainda, tá? Porque está muito novo, tá? Mas é algo assim que dentro da construção mista em aço e concreto, dentro da Large Steel Deck, talvez nós estamos construindo um ícone dentro de um outro lugar. Nós estamos executando 2 obras muito importantes hoje, para um cliente muito importante, em vigas de aço, e um sistema construtivo totalmente inovador para nossa cidade. A gente vai trazer essa informação, mas ainda não está na hora. Acho que eu sei quem é o cliente, mas não vou dizer. Talvez sim, talvez tu ache mas esse cliente a gente tem trazido essa informação muito fechada. Tá, mas eu acho que é o meu cliente aqui. Não é aquele? Não, o que nós estamos fazendo praticamente é meio solo, praticamente tudo é nosso. Que legal. Então tudo sai de lá, o conhecimento sai de lá, tudo é testado lá. E tudo que a gente vai experimentando são 2 projetos que eles não integram somente a questão da construção e da arquitetura, mas também tecnologia envolvida. Então vai ser algo assim que a gente vai trazer para nos próximos tempos. A gente comenta em off depois, né? Porque a gente não dá para trazer ainda, né? Mas vai ser impressionante. Assim como outras coisas que a gente já fez. O final de semana passado a gente passou por uma atividade, né? Que isso é possível com um aço. E com uma equipe muito boa, um grupo coeso e integrado e unido. A gente fez uma troca de uma cobertura de um cliente, hoje, Unimed, que é um cliente nosso, né? A gente precisava fazer uma troca, onde tinha um problema de infiltração, a gente fez uma substituição de fibrocimento para telhas pier, lâmina dupla com forro, são 300 metros de cobertura, e essa execução foi executada em horas de trabalho em torno de 17 horas. Então, a gente fez uma logística, todo equipamento nosso. A gente não depende de externo, né? Então, a gente tinha plataforma de trabalho, tinha guincho, tinha 2 guinchos trabalhando numa carreta. Então, a gente criou toda uma logística, um planejamento para que isso acontecesse num período muito curto. Isso é possível com o aço. Vou te provocar, Lisandro. Gente, temos 4 minutinhos ainda, porque já tem... Então, já vou largar para o Lisandro pensar. Já tem Já vamos concluir, então. Vou te lançar um desafio para ser luz. Nós temos um projeto chamado Casa Cubo, uma casa pequena que poderia ser para muitas pessoas. Vamos ensaiar esse custo em aço e mostrar que é possível? Topa essa? Sim, vamos escolher o melhor material, a melhor condição para pegar e fazer em aço isso daí. Estudos a gente tem que seguir, entendeu? Devemos seguir estudando e planejando, e a gente é parceiro para desenvolver coisas novas. Certo, então, está lançado o desafio. Se é um cubo, eu acho que nós, de repente, já temos até alguma coisa para começar, para conseguir trazer já de informação para ele, né, Douglas? Porque a gente faz tanto estudo diariamente, assim, ó, a gente... Só para te dar uma ideia, temos 3 minutos, né, ainda? Tem, 3 minutos. Porque se deixar esse homem fala até... Eu disse, se eu te disser, a gente recebe, eu acho que nós recebemos para levantar de cotação, acho que nós estamos recebendo entre umas 10 cotações semanais, acho, né? Jesus. A gente tá boa recebe, coisa lá. É que a gente trabalha dentro de soluções. Mas dá para ir mais rápido para a Torre Eiffel. Mas assim, a questão toda é a seguinte, desses 10 que a gente recebe semanalmente, pouco fica. Mas pouco fica assim, mas assim, a gente faz muita coisa. Então a gente
A gente tem, assim, em torno de 50 solicitações mensais de levantamento e informação em cima de coisas assim. Fora outras coisas pequenas, mas dentro disso daí é uma média, assim, até às vezes a gente sobrecarrega o pessoal lá para dar a resposta de tudo. Então, a gente é muito solicitado. Então, a gente tem muita coisa assim, ó, muita coisa. Então, informação e teste. E como a gente não cobra para pegar e estudar essas coisas, né? Então, assim, a gente tem muita informação. Então, deixa para mim. Então, deixa para mim que o professor Eudes vai chegar na Serluz. Pode, vai ser bem recebido e a gente está lá pronto para dividir o que nós temos. Então, findando, Lisandro, que conversa maravilhosa. Obrigado pela disponibilidade do tempo. Eu, em nome do Escritório Atitude, aqui junto com a Sara, agradecemos essa oportunidade, a Rádio Imembuí. Enfim, então, já no minuto final, obrigado. E os ouvintes, obrigado por nos escutar também e reflitam sobre o aço. Eu agradeço aí a participação de vocês. Foi muito feliz, assim, em todas as posições que a gente colocou, tá? Isso aqui é esse momento de descontração, falar sem ter muito que... Chegar sem uma coisa escrita, uma coisa definida. Algo chegar aqui e a gente decidir na hora o que vai falar. Realmente a gente deixa a gente feliz. E vou dizer uma coisa, isso aqui que a gente, esse momento que a gente criou junto com a Elisete aqui, é um momento que a gente não tem fim, não tem data para terminar. E com certeza a gente vai ter outras oportunidades, nos ouvintes, de receber aqui o professor Eudes para participar. E o professor Dalla. E o professor Dalla e a Sara. Boa noite a todos. Olha, tem muitos recados, mas quero te deixar um recado que o pessoal falou que o programa estava maravilhoso. Te deram um elogio. Obrigado. Gente, 21h30, estamos chegando ao final do Empreender com Sucesso, né? Hoje tivemos aí 2 programas fantásticos. Você pode assistir os programas na página do Facebook da Rádio Imembuí, Lisete Freilich, Empreender com Sucesso, ou também no nosso YouTube. Então, vai para lá, assiste, né? Quem não assistiu. E vou pedir para vocês continuarem compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de hoje. E encerrando agora, em seguida nós vamos ter aí, aviso agora do Gerson aqui, que vai ter futebol. Então, uma boa noite a todos e amanhã a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde. Enquanto a tecnologia cria a inteligência artificial, a Imembuí pratica a habilidade humana